Diferente dos últimos filmes do Zack Snyder, o Army of the Dead propõe uma certa abordagem mais realista, pelo menos na medida do possível. Ele segue um grupo de mercenários que entra em uma Las Vegas dominada por zumbis para pegar um dinheiro em um cofre antes da cidade ser bombardeada pelo próprio governo americano. O principal problema do filme do Snyder, na verdade, está nesse realismo. Está em como ele fica sempre em um certo meio termo indeciso entre ser realista e ser mais estilizado, entre ser mais cru ou mais artificial, entre ser mais direto ou mais exagerado. Parece que ele nunca escolhe um lado e lida muito mal com esse meio termo. Ele propõe essa abordagem mais direta, mas, ao mesmo tempo, ele tem alguns vícios em querer deixar tudo bonito demais, entre aspas, faz algumas escolhas que soam até preguiçosas nesse aspecto, sendo a mais óbvia, com certeza, esse uso obsessivo de elementos desfocados, essa baixa profundidade de campo que soa como um mero truque, na verdade, para deixar a imagem com esse aspecto mais cinematográfico. O curioso é que no próprio Madrugada dos Mortos, ele resolve isso bem. Ele faz ali um trabalho realista e estilizado, porém usa a textura da película, usa a textura do 35mm para resolver isso. O Madrugada foi filmado em película e esse filme, o Army of the Dead, foi gravado em digital, como são gravadas as produções de hoje em dia, ou pelo menos a maioria das produções de hoje em dia. E lá, em Madrugada, ele faz um trabalho bem direto, ele faz uma obra com elementos meio gore até, mas aquela textura da película, a textura do filme, a textura do 35mm criava uma impressão difusa na imagem, criava uma impressão que, ao mesmo tempo que estilizava a fotografia, oferecia esse aspecto mais bruto na imagem, oferecia esse aspecto até mais artesanal, em certo sentido. Agora, nesse trabalho, no Army of the Dead, eu não acho que ele encontra uma solução para lidar com a estética do digital nesse sentido. Inclusive, ele usou uma câmera que realça bastante a textura mais cristalina do digital. Ele usou uma câmera da Red, que é uma marca de câmera que, por exemplo, o Fincher gosta muito. É uma câmera que, se a fotografia não for tão bem trabalhada, acaba dando essa cara de publicidade plastificada a tudo. O Fincher lida bem com isso. O próprio Gone Girl é um filme que parte dessa estética publicitária, mas subverte isso muito bem. Aqui, eu acho que o Snyder lida mal com isso. Ele não encontra um caminho para essa estilização e simplesmente deixa tudo fora de foco para ficar mais interessante visualmente de algum modo. Mesmo modo como ele trabalha com o lado mais humano dos personagens, não dá certo. Lembra até o Michael Bay. Eu gosto do Michael Bay, mas o Bay não sabe filmar drama. Nos filmes do Bay, o drama é só um pano de fundo para ele pirar visualmente com tudo. Todo drama aqui acaba soando bem forçado. Toda a dramaturgia mesmo soa bastante televisiva até. Nada evolui muito bem. Ele dirige mal as cenas dramáticas. Eu até consigo entender um possível desafio que talvez o Snyder propôs a si mesmo nesse filme, um desafio no sentido dele fazer um filme que, na verdade, é meio que o oposto de toda aquela construção mítica e épica
que a gente sente nos seus filmes de herói. Ele, de fato, tenta fazer uma obra mais realista, tenta fazer um cinema de maior, digamos, proximidade com o que filma, um cinema que lida mais diretamente com a ação em cena, que lida mais diretamente até mesmo com as pessoas em cena. O fato dele mesmo ter fotografado o filme até reforça um pouco essa ideia. Eu só não acho que ele encontrou um método para fazer isso, não encontrou uma abordagem estética para fazer isso. Não acho que o problema é o roteiro do filme ou a premissa do filme. Tem coisas na premissa que poderiam ser muito bem exploradas. Ele não encontra elementos de linguagem para explorar isso bem. Pelo contrário, ele torna as coisas mais desinteressantes. A própria evolução da história é muito porcamente estruturada na montagem, principalmente no ato final. O caso é que o Snyder é um grande esteta. Ele é esse cara que cultiva essa veneração pelo que é mais estilizado, pelo que é mais belo de modo até exagerado. Ele é bom quando assume isso de modo explícito. Eu gosto muito de alguns dos seus filmes de herói. Eu escrevi um texto sobre o corte dele do Liga da Justiça, em que eu falo sobre isso. Então, eu percebo essa tentativa dele de sair da sua zona de conforto. Até acho isso bastante saudável. Acho bom quando um cineasta se desafia, mas, na minha visão, isso não deu certo. Ele se perde totalmente no filme e desperdiça uma grande oportunidade.